Comprei mais uma fritadeira tacho e te falo por que é a melhor opção para você que está começando a vender salgados. E falo também sobre a temperatura ideal do termostato para você ter um salgado sequinho e de qualidade, além de várias dicas. Eu sou a Cíntia, trabalho com salgados e crio vídeos para ajudar você que quer começar a vender salgados aí da sua casa. Para quem acompanha a saga dos últimos vídeos, vocês viram que a gente precisou comprar uma nova fritadeira. Porém, vocês viram também que eu comprei a fritadeira errada. Para quem não assistiu, eu vou dar uma resumida aqui do que aconteceu. Nós estávamos tendo bastante pedidos e a nossa fritadeira anterior não estava dando conta sozinha. E aí a gente comprou uma fritadeira nova e quando chegou aqui, ela era menor do que a gente queria. A gente queria uma igual a que a gente já tem, que é de 3 litros, porém 3 litros de óleo. E eu não me atentei na pressa, eu já queria comprar logo, e eu não me atentei na descrição, que era 3 litros de capacidade total de óleo, se não me engano era 1,5 litro, depois que eu fui ver direitinho. E aí, ela era muito pequena, tipo assim, não é que era pequena, se fosse pelo tamanho tava bom, porém o cestinho não ficava igual, quem viu o vídeo vai saber, não ficava igual essa que ficava dentro do tacho. O cestinho ele ficava tipo assim pra cima e era muito baixinha, né? Ela é muito pequena. Então na hora de colocar os salgados não ia caber eles cobrindo assim. Talvez para alguma outra coisa dava certo, tipo um bife, alguma coisa assim, batata frita, talvez daria certo, mas para os salgados não, a gente nem testou, porque senão a gente não poderia ter trocado, mas só de ver a gente achou que não ia dar certo, então a gente devolveu e comprou a certa. E aí hoje eu venho falar um pouquinho sobre ela, o que a gente tem achado dela e mostrar para vocês como funciona, porque a gente tem recebido bastante comentários de pessoas que não se adaptaram. Então a gente hoje quer mostrar mais para vocês direitinho, ensinar a mexer nela. Ela é muito boa, já adianto, né? Ela é muito boa, tem ajudado muito a gente e muito fácil de usar, tá? Ela não é difícil, você só precisa saber usar. Ela não é difícil de usar. Então, para começar, falando sobre ela é de 5 litros, a capacidade total dela, 3 litros de óleo o máximo. O mínimo é 2 litros, porém para o salgado a gente utiliza no mínimo 2,5. A capacidade dela que a gente utiliza aqui, você pode fazer os seus testes lá. A gente tá passando o que a gente faz aqui, tá bom? Mas cada um pode fazer o teste e ver o que é melhor. Mas que a gente tem feito os testes aqui são de 16 salgados por vez, 200 graus, o óleo a 200 graus, 16 salgados de 20 gramas por 3 minutos, tá? A retomada dela de uma fritura para outra é em média 2 minutos. E aí o que acontece aqui? Vou explicar um pouquinho então agora como funciona o termostato. Esse é o termostato e aqui tem o botão dele, né? Quando a gente gira ele assim, aqui são as temperaturas dele, né? Tem 50, 100, 150, 200 e ele vai até 300. Quando ele está ligado na tomada, ele vai ligar essa luzinha. Isso quer dizer que ela está esquentando, tá? Normalmente vem com uma flechinha aqui. A nossa veio, só que a gente tirou ela e a gente prefere utilizar assim mesmo, porque a medição dela é na direção da luz mesmo, tá? Então não tem erro. Aí a gente deixa no 200 graus, porém a gente gosta de usar muito esse termômetro, né? É o que tem ajudado a gente pra gente saber exatamente se tá, porque aqui, mesmo que esteja a flechinha, às vezes pode ter uma variação. Às vezes a gente sem querer coloca um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas com esse daqui a gente sabe com exatidão. Mas se você não tiver, dá pra utilizar mesmo assim. Se você quiser, lembra que todo o que a gente utiliza aqui fica o link na descrição do que a gente utiliza, tá bom? E aí, a gente colocou no 200 graus, essa luzinha vai ligar. Quer dizer que ela tá esquentando.
né? Então, vai esquentar. A primeira vez que a gente coloca, demora... Essa daqui é um pouquinho mais rápida do que a anterior, que é a nossa mais antiga. Mas demora em torno de 10 minutos. Um pouquinho menos às vezes, mas vai depender do frio, do calor que tiver na sua cidade, né? Se tiver mais frio, vai demorar um pouquinho mais. Se tiver mais calor, vai demorar menos, né? Mas em torno de 10 minutos. Vai esquentar a 200 graus. Quando chega aos 200 graus, ela vai desligar. Então, isso quer dizer que ela tá pronta para você colocar o seu salgado para fritar, tá? Então, você só vai colocar o seu salgado para fritar quando aqui estiver desligado. Se você colocar antes, quando a luzinha estiver ligada, não vai estar na temperatura correta. Aí o que vai acontecer? O seu salgado não vai ficar legal, ele vai começar a ficar muito encharcado, pode explodir, né? Pode estourar o salgado. E também o que acontece? Você não pode colocar mais, porque se você colocar mais, o salgado vai fritar muito rápido, vai queimar. Você vai querer deixar 13 minutos e você vai tirar e vai sair queimado, tá? Mas tudo isso, mesmo a gente passando para vocês têm que fazer os testes de vocês, porque às vezes o seu salgado um pouquinho mais... Às vezes o seu salgado é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, tudo isso tem variação, né? Mas a gente tá passando a nossa experiência para ajudar você, porque se caso você usar o mesmo tamanho de salgado, a mesma fritadeira, tudo, você já tem uma ideia de como fazer. Senão você vai fazendo seus testes, mas é mais para você saber utilizar ela, tá bom? E aí desligou, você colocou o salgado. E o que vai acontecer? A luz vai ligar novamente. Porque quando a gente coloca o salgado, ela vai baixar a temperatura, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai ligar porque ela quer ficar nos 200 graus. Então ela liga de novo para ela aquecer o óleo. E aí você deixa os 3 minutos, normal, o salgado. E aí você tira. A luz vai estar ligada. O que você vai fazer para os próximos salgados? Você vai esperar a luz desligar novamente, porque às vezes, eu sei que às vezes a gente fica ansioso, fica com pressa para querer fritar logo, e o que vai acontecer? A gente vai querer colocar e não vai estar quente o suficiente, né? Não vai estar nos 200 graus, que é o ideal para o salgado ficar bem sequinho e crocante, né? Então a gente tem que esperar ele esquentar novamente. Então, porque qual é a temperatura ideal de fritura? Ela é de 180, por isso que a gente coloca em 200 graus, porque quando a gente coloca o salgado, ela vai descer até os 180 graus. Então vai se manter nos 180 graus e por isso que fica um salgado crocante, sequinho e uma delícia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tomada dela. A tomada dela, vocês podem ver que ela é um filme um pouquinho mais grosso. Então ela precisa ser conectada em uma tomada 10 amperes. Qual que é aquela tomada 10 amperes? Aquela que é um pouquinho mais gordinha, sabe? Que é um pouquinho mais grossa. Normalmente nas casas tem uma na cozinha e uma no banheiro. Pelo menos aqui em casa é assim, tem uma na cozinha e uma no banheiro. Que normalmente no banheiro é aquela que a gente utiliza o secador de cabelo, e na cozinha, para quem utiliza a air fryer, essas coisas, precisa de uma tomada mais potente. Se você não tiver, aí você vai ter que ver com um eletricista para ele poder puxar uma tomada para poder conectar ela. E aí o que acontece? Porque senão o que acontece? Muitas pessoas vão e utilizam uma extensão normal, uma extensão daquelas que a gente compra. E a gente tem que tomar cuidado, porque não é qualquer extensão que a gente pode utilizar. O que acontece? Nós hoje em dia utilizamos nossas duas fritadeiras, que são iguais, né? Ela é de 1.600 watts. E aí eu até perguntei pro meu irmão, que ele entende mais sobre eletricidade, se eu podia conectar as duas na mesma tomada. Aí ele falou assim, você pode fazer o teste, o máximo que vai acontecer vai cair o disjuntor.
Aí eu falei assim, não, vamos fazer melhor, não vamos fazer esse teste, que a gente tem medo de eletricidade. Então a gente falou assim, a gente sabe que no banheiro tem uma tomada dessa também, e a gente tem uma extensão que ela é justamente com esse fio de 10 amperes. Gente, eu não entendo muito de eletricidade, o Anderson entende um pouquinho, e aí a gente teve a ajuda do meu irmão para isso, tá bom? Mas eu tô tentando mais ou menos passar para vocês. E aí o que acontece? A gente tinha uns fios, uma extensão que o Anderson fez um tempo atrás, que a gente tinha uns fios que a gente mexeu na fiação da casa antiga, e a gente já tinha esses fios. Então vocês veem, ó, aquele um fio mais grosso, não é aquele fio normal de extensão, que é bem fininho, sabe? Ó, são 2 fios bem grossos, né? Então ele suporta. Essa extensão é como se fosse o mesmo fio que passa na casa. Então ela suporta porque é resistente, tá? Então, o que a gente fez? A gente utiliza uma na cozinha e a gente usa a outra na extensão. Puxa a extensão e usa cada uma em uma tomada diferente. Aí não tem problema, aí dá para usar certinho. A gente não chegou a fazer o teste de colocar as duas na mesma tomada, tá? Aí a gente queria passar isso para vocês porque a gente chegou a ver comentários de uma pessoa que perguntou: a minha extensão ela derreteu, por quê? É justamente por isso, porque você coloca num fio que não suporta essa quantidade de voltagem, né? Aí no caso dessa daqui, ela é 1.600 watts. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o material dela. Ela tem um aro de inox, o cesto é de inox, e a cuba é de alumínio, tá? Gente, ela é muito levinha, Quando chegou a caixa, que a gente foi pegar, eu falei, nossa, parece que não tem nada aqui. Porque ela é muito leve. A outra que a gente tem também é leve, porém não é tanto quanto essa. E o aro dela é um pouquinho mais alto, né? A questão aqui porém, a cuba é do mesmo tamanho. Ela é só um pouquinho mais assim, tem uma afundadinha assim, pouquinha coisa mais baixinha, mas o tamanho é o mesmo, a capacidade é a mesma, então não tem diferença. Mas ela é muito mais levinha assim. Então, se você trabalha fritando salgados fora também no local, é muito bom, elas são muito boas. Mas aqui o pessoal pede bastante para fritar no local, né? Então a gente está se preparando para quando surgir a oportunidade novamente de fritar fora, a gente já ter mais uma. Inclusive a gente quer pegar mais uma dessa daqui. Como a gente em casa precisa de ficar com duas, caso sair algum pedido para a gente fritar no local, a gente ter mais uma. Então a gente quer comprar mais uma dessa daqui. E eu super indico. Ela é um pouquinho mais rápida do que a que a gente já tinha. E eu queria falar um pouquinho também sobre a minha experiência com fritadeira a gás, com fritar na panela, né? Mas antes, se você tem dificuldade, você precisa de uma ajuda mais direta, você quer todas as minhas receitas, minhas dicas de fritura, de congelamento, tem o meu e-book. E eu tenho uma boa notícia. Lembra que que a gente falou que ia aumentar ele? A gente não conseguiu alterar o valor dele. Então vocês estão com sorte, ele ainda está bem baratinho, R$15. Então aproveita enquanto a gente não consegue alterar o valor dele, porque quem tem sabe que ela tem muitas dicas legais, muitas dicas boas de vendas, principalmente, que é aquilo que eu ressalto sempre, que é bom a gente saber vender, além de saber fazer um bom salgado. Tá bom? Mas agora voltando aqui sobre a minha experiência sobre a fritura a gás, né? A gente até recebeu um comentário de uma pessoa que ela utiliza a fritadeira com o termostato e tudo ligado no fogo. E a gente achou a ideia muito legal, a gente fez o teste, porém pra gente não deu certo. Tá bom? Pode ser que para você tente fazer e dê certo. Pra gente não deu certo.
Porque pela experiência assim que eu tenho, e eu não me adaptei, porque o que acontece? Quando é o a gás, o a gás você não consegue controlar muito a temperatura dele, do óleo. Então o que acontece? Você coloca, tira o salgado, tudo, e enquanto isso ele vai aquecendo, vai aquecendo, e com o elétrico, quando ele chegar na temperatura que tem que chegar, ele vai desligar. Então você não tem que se preocupar muito, se tipo assim, eu me atrasei, principalmente para quem está começando, é um pouquinho mais difícil o a gás, porque você pensa assim, está começando, não tem muita prática, e aí você acaba que se atrapalha um pouco e o óleo fica lá esquentando. Aí você se atrapalhou e demorou para colocar o salgado. E aí vai e já está muito acima da temperatura que deveria estar. E outra coisa que acontece, por isso acontecer, vai queimando mais o óleo, vai queimando a sujeirinha que fica do salgado, né? Da farinha de rosca que vai saindo, não tem jeito, e vai sujando, vai queimando, e nisso faz com que o óleo fique saturado muito mais rápido e não fique um salgado com qualidade, né? Então, mesmo a gente tendo um pouquinho mais de prática, de experiência, pra gente esse jeito de fazer mesmo com termostato pra gente não deu certo, mas a gente achou uma ideia muito boa, né? Caso desse certo, ia ser muito legal, mas infelizmente não deu certo, por isso que a gente preferiu comprar mais uma pra continuar com o mesmo padrão de qualidade. Porque uma das coisas que o pessoal aqui elogia muito, eles falam, Cíntia, que salgado sequinho, que salgado gostoso, que salgado, né? Eles elogiam muito a qualidade do salgado. Então a gente tem que sempre procurar o que é melhor, né? Sempre ir fazendo testes, ver o que é melhor pra gente, ver o que a gente se adapta melhor. Talvez para você o a gás esteja dando bom, né? Então não tem problema, porque é aquilo, cada um se adapta com um jeito. Não existe somente um jeito certo, e sim o que cada um se adapta melhor. Então, por isso que eu sempre falo, não existe só um jeito, não existe só o meu jeito. O que eu passo aqui é a minha experiência para vocês, para poder te ajudar, para poder te dar uma luz, para às vezes, né, você faz um teste aqui, um teste lá, eu tenho receitas e coisas que eu juntei um pouco aqui, um pouco ali, eu fiz a minha. Então a gente vai pegando dicas de um, dica do outro e junta e faz a nossa dica. Porque por isso que a gente tem que fazer os nossos testes, porque o que dá bom para um não dá bom para o outro, mas às vezes eu vejo aqui, um faz assim, o outro faz assado, e eu vou misturar as duas formas de fazer e vou fazer do meu jeito, tá? A cozinha é isso. A gente sempre procurar fazer testes, ver o que é melhor, ver o que dá certo para cada um de nós. Combinado? E 3 dicas extras agora. É muito importante também a gente ter sempre o óleo mais limpo possível. Então, por muito tempo, eu utilizei essa daqui que a gente tinha em casa mesmo, né? Esse coador que a gente tinha em casa mesmo. Mas assim que possível, a gente pegou essa dica de comprar esse ultra fino. Gente, foi um dos melhores investimentos que a gente fez, porque isso ajuda a manter o óleo mais limpo possível. Ele tira praticamente tudo do que sobra ali do salgado. Então isso ajuda a manter o óleo mais limpo e não saturar, né? No caso, como a gente não tem aquela fritadeira maravilhosa de zona fria, que a gente quer muito, mas, né, tudo ao seu tempo, a gente tem que ficar limpando todo dia, né? Se todo dia a gente tem pedido, todo dia a gente limpa a fritadeira, a gente limpa o óleo, limpa a fritadeira para o óleo durar mais tempo, né? Então essa é uma dica que foi show. A gente também utiliza o timer, que pra gente saber que é 3 minutos que a gente tá fritando salgado, porque isso ajuda a manter o padrão, né, de fritura. E esse termômetro
também nos ajuda a saber a temperatura que ele está. A gente precisa disso quando a gente começa? Não, dá para você começar fritando na panela, fritando no que você tem, né? Não precisa você sair comprando tudo de uma vez. Mas, assim que possível, se você puder investir nessas coisas, é muito bom. Se você quer fazer do seu negócio aí um negócio de sucesso, melhorar cada vez mais, é preciso a gente investir. E o link de todas essas coisas está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem da fritadeira, do termômetro, tudo o mesmo link. Ali tá nas minhas indicações. É só você clicar lá, já tá tudo lá, para não ficar um monte de link. A gente deixou num link só e lá você entra e tem tudo que a gente utiliza. As caixas, o papel acoplado, várias coisinhas que a gente utiliza, a gente deixa lá, tá bom? Então essa é a minha dica, pessoal, de que vocês possam ir investindo aos pouquinhos, faz aos pouquinhos. Quando que a gente comprou a fritadeira, quando a gente viu que a que a gente tinha não estava dando conta, né? Então a gente falou assim, tá na hora. Inclusive esses dias, esses sábados que passou, eu falei assim, nossa, foi meio fraco, né? Só que não, quando eu fui ver a quantidade de salgados que a gente vendeu, foi a mesma quantidade que a gente estava vendendo aqueles sábados que tava uma loucura. Mas o que acontece? Foi tudo tão mais rápido que parecia que, tipo assim, a gente deu conta muito bem dos clientes que estavam entrando e a gente não precisou ficar na loucura de, o cliente tem que esperar, não sei o que, tem que falar pro cliente, eu tô com um monte de pedido na frente, não dá para esperar, né? E, inclusive, como eu comentei com vocês, a gente perdeu algumas vendas quando a gente estava somente com uma fritadeira, né? Porque não estava dando conta. Mas com as duas foi tudo tão mais rápido, conseguiu dar conta de todo mundo. Então é assim, vai investindo enquanto você vai vendo que você vai precisando, né? Vai separando um dinheirinho, vai se organizando. Se você quiser, a gente vai fazer vídeo sobre organização, né? Como a gente fez para se organizar, para comprar a fritadeira e essas coisinhas, né? Sempre separando um dinheirinho. Se você quiser vídeo sobre isso, deixa aqui seu comentário, tá bom? E eu queria também agradecer vocês que estão chegando, já somos 3.000 inscritos, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Agradeço também os comentários, a gente fica muito feliz quando vocês falam que vocês estão conseguindo começar a vender, estão começando a vender graças a nossos vídeos, ao que vocês têm aprendido aqui, ao que a gente tem incentivado. Então a gente é muito grato, quer agradecer muito. Eu falo a gente porque para quem tá chegando, esse canal é meu e do meu marido, né? Que ele fica mais ali nos bastidores, mas tem alguns vídeos que ele aparece fazendo a massa, porque ele que fica responsável por algumas coisas e eu que fico por outras, né? E assim também aqui no YouTube, ele que fica responsável por umas coisas e eu por outras. Então por isso que eu falo a gente. Mas quero agradecer a todos vocês pelos comentários, por vocês estarem aqui curtindo e aprendendo com a gente, colocando em prática, que é o mais importante, colocar em prática, vender, e a gente fica muito grato, porque como eu sempre falo, esse é o propósito desse canal, né, de poder ajudar vocês com nossa experiência, poder passar um pouquinho para vocês, que vocês possam vender os seus salgados, sair da sua casa, começar a vender, perder o medo e começar a vender seus salgados. Cíntia, e qual é a dica que você dá para quem está começando a vender seu salgado? Então, se você ainda não viu, se você ainda não sabe, eu fiz esse vídeo aqui de precificação que vai te ajudar, que eu acho uma das coisas mais importantes também, a gente saber o quanto que a gente está gastando para fazer o nosso salgado.